Hoje no Vida em Conexão, a convidada é uma pessoa muito especial. Uma grande amiga que fez parte da minha vida durante muito tempo, faz parte da minha vida, que é a Roberta Monzini, coach, trabalha com coach para mulheres. Só que ela vai falar um pouco da sua história, do que ela vivenciou, das suas dores, das suas batalhas, das suas dificuldades e que isso a fortaleceu para tornar quem ela tornou hoje, que é uma grande mulher vencedora, apesar de todas as dificuldades. Roberta, obrigada pela sua presença aqui no Vida em Conexão. E eu queria compartilhar um pouco com as pessoas que estão em casa sobre a sua história, sobre a sua vida. Você é uma mulher que passou por várias dificuldades e hoje você superou todas elas. Eu acho que você é um modelo de mulher, né, para a sociedade, para a mulher moderna. E eu queria falar um pouco sobre a sua história, voltando um pouco na sua infância. Você é filha de industriais e você passou por altos e baixos. Como foi a sua infância? Como é que foi isso? Então, os meus pais, eles têm fábricas de estofados, né, desde que eu nasci. E eu sou do interior de São Paulo e nós fomos mudando assim no decorrer da nossa vida, tentando estabelecer essa empresa, porque é um sonho que eles tinham, né? Um sonho de através daquela empresa, nos dar a segurança financeira. Minha mãe sempre cuidou muito dos pais dela, dos meus avós e dos irmãos também, pelo fato dela ser filha mais velha. E eles casaram e abriram uma fábrica de estofados e começaram a viajar, tentando estabelecer alguma cidade do Brasil, né, um lugar onde tivesse um polo industrial forte. E aí nós moramos em Imperatriz, no Maranhão, ficamos lá durante 1 ano e meio, eu tinha uns 4 anos de idade. E meu pai foi, certa vez, passear, os negócios não estavam bem. Tinha época que a gente ganhava muito dinheiro, então a gente morava em casas bonitas, a gente tinha muita grana e tinha época que ele perdia tudo e a gente não tinha nada. E numa dessas viagens dele a negócios, ele passou por Anápolis, estava chovendo, ele estava indo a Brasília de carro, passou por Anápolis, dormiu em Anápolis e resolveu mudar para lá. Aí nós mudamos para lá também para abrir uma fábrica, depois moramos em Goiânia e finalmente nós viemos a Brasília. Então assim, eu me lembro que eu cheguei a morar em mais de 15 casas. Quer dizer, na sua infância isso te marcou muito, né? Essa mudança constante. Você tinha uma insegurança de que você não sabia como ia ser o dia de amanhã? Isso você sentia? Muito. Você lembra desse sentimento? Eu lembro. Eu lembro que eles trabalhavam muito e que a gente tinha épocas que estava muito bem e épocas que a gente estava muito mal. E eu era criança, eu assistia tudo. E o mais curioso é que todos os funcionários da fábrica se tornaram como irmãos. A gente mudava, todo mundo mudava junto. Filho, família, todo mundo. Então eu lembro de estar todo mundo junto, hora dentro de um galpão fechado. Hora, né? Cada um na sua casa. Hora cada um na sua, ou numa casa, morando com a gente até eles terem um lugar para eles morarem. E isso que eu queria te perguntar, porque a gente conversou já sobre isso anteriormente, e seus pais foram muito acolhedores com as pessoas que estavam os ajudando e os funcionários. Então, aquilo era a extensão da sua família, né? Como foi lidar com isso? Uma criança que tinha que dividir os brinquedos, o quarto, a cama, coisas que pra gente hoje, nós como adultos conseguimos entender essa situação, né? Mas às vezes uma criança, ela não quer emprestar boneca, né? Não quer emprestar cama. Como é que foi isso pra você? Olha, eu posso falar um fato? Eu me lembro que uma vez, uma pessoa, eu estava correndo, brincando no meio da rua, uma pessoa me parou e falou assim: olha, cuidado, viu? Você tá fugindo, o negão vai vir e vai te pegar. E eu falei assim, não tem nada não, na fábrica do meu pai cheio de negão, eles são todos meus irmãos. Então assim, eu me adaptei àquela realidade. Então eu brincava com espuma, brincava com percinta. Tinha época que eu tinha as melhores bonecas. Tinha época que minha boneca era um pedaço de pau que um funcionário do meu pai fazia. Entendi. E de certa forma, isso foi bom, assim, porque me ajudou a me adaptar em qualquer situação. E eu aprendi muito sobre aliança com isso, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa que agrega muito com os outros, porque eu vejo meu pai e minha mãe fazer isso até hoje. Entendi. E você também se tornou uma mulher de alianças, de amizades, de pessoas que você acaba conhecendo e aquelas pessoas fazem parte da sua vida e você confia nelas. Isso. Você tem facilidade de confiar nos outros? Você acha que isso veio dessa sua história? Tenho. Eu sou, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito transparente, eu sou muito verdadeira e eu não desisto de ser, mesmo que eu tenha alguma decepção. Né? Eu vi isso no meu pai, eu nunca vi meu pai mentir. Entendi. Na minha vida inteira, eu nunca vi meu pai mentir nem para falar assim, eu não estou em casa, se atendendo o telefone. Entendi. Então eu sempre aprendi que a verdade vale a pena, que compensa.
E isso foi muito bom. Que bom. E aí você teve uma situação muito ruim, né, na sua família, principalmente na área financeira, que teve uma falência da empresa do seu pai. Como foi essa época para você, realmente você se deparar com uma situação muito desagradável, ruim, inesperada, com certeza? E quais foram as maiores experiências que você tirou daquela situação? Então, quando nós mudamos para Anápolis para abrir a fábrica do meu pai tinha uma indústria de sofá popular e a minha mãe uma indústria de sofá de luxo. E nós chegamos a ser a maior fábrica de estofado do Centro-Oeste. Eu me lembro que meu pai começou a vender junto com o Armazém Paraíba, que hoje é uma das maiores indústrias que tem no país. Eu nem sei como é que está hoje. A gente ia para a Induspuma, a gente conhecia todo o pessoal do meio, toda fábrica de sofá que teve origem, eu lembro de conviver com esses grandes industriais dentro da casa do meu pai. E na época do Collor, com a inflação muito alta, aquela época de transição Collor, Sarney, meu pai não conseguiu se estabelecer no mercado e nós chegamos a perder tudo, inclusive a casa onde nós morávamos, a ponto de não ter aonde morar e para onde ir. E dentro desse processo de perca de tudo, eu me lembro de chegar em casa e o meu pai está chorando. E meu pai fala, nós temos que ir embora, inclusive da nossa casa, não tenho mais nada. Tudo que eu tinha foi para pagar a dívida da empresa. A gente sempre perdeu tudo, mas dessa vez foi muito forte, porque a gente perdeu a nossa casa, a nossa cama. Eu me lembro de deitar no meu quarto, assim, olhar da janela e pensar assim, eu me lembro da lua naquela noite. Eu falei assim, eu nunca mais vou deitar nessa cama aqui, será que eu vou ter uma cama bonita igual a essa? Entendi. Eu me lembro, e isso foi muito forte. E aí aconteceu o processo de conversão nesse momento forte. Assim. Foi quando você realmente viu que você não podia se depender, nada mais na sua vida, não existia dependência mais, assim, não existia um apoio financeiro, não existia uma esperança, né, para que algo pudesse acontecer. Aquele fato já tinha acontecido. E aí como é que você conheceu Deus? Foi através de quem? Conta isso pra gente. Então, aí meu pai chorando em casa, minha mãe depressiva, não sabiam para onde ir, o que fazer, eles não tinham condições emocionais de pensar o que fazer. E eu me lembro que eu liguei para uma amiga da Bahia e pedi para minha mãe e meu pai ser aceita lá para ficarem até escondidos na época, porque o tamanho, o rombo que foi. E eu tinha um porteiro no meu prédio que ele me falava muito de Jesus. Só que eu era uma pessoa que eu falava assim, gente, crente é ignorante, todo crente não estudou, crente não sabe falar direito. Naquela época, né? Há 20 anos atrás, não tinha crente bonito, maquiada, bem arrumada, né? As pessoas eram mais simples, o evangelho estava começando a entrar, a Sara Nossa Terra estava começando, não tinha uma igreja tão bacana quanto a nossa. E eu falava, não, tadinho, ele é crente porque ele não conhece muita coisa. Entendi. E ele tentou durante muitos anos me pregar, o evangelho eu não ouvi. E ele foi demitido do meu prédio, eu perdi contato com ele. Até hoje eu não tenho, mas toda vez eu falo dele. E aí, quando meus pais passaram por isso, eu estava na rua muito chateada e uma amiga falou, olha, eu vou te levar num homem de oração. E esse homem ele é muito usado por Deus, e ele é um profeta, e eu quero te levar lá. E eu fui na casa desse homem, e eu imaginei que fosse um grande homem, um homem poderoso, assim, um homem bem vestido, um cara inteligentíssimo. E ela me levou numa favela, na casa do ex-porteiro do meu prédio. Quando eu cheguei lá, que eu abri a porta, eu falei, esse é o cara intelectual, inteligentíssimo, muito culto. Ele falou assim, Roberta, o que você está fazendo aqui? Nossa, aí eu me prostrei assim no chão, eu falei assim, você é o cara mais sábio que eu já vi na minha vida, eu preciso que você me fale desse Deus aí. E aí ele começou a pregar para mim. Quer dizer, Deus já te conquistou quebrando todas as barreiras que existiam, né? As barreiras que você teve em relação, até intelectualmente falando, né? Expectativas que você tinha de uma pessoa. E aí você naquele dia realmente... Orgulho mesmo, Deus quebrou meu orgulho, né? Vamos ser E você sinceros. se conectou com Deus naquele dia. Você aceitou a situação que você estava, a casa que você estava e nada mais importava? Teve essa sensação? Não, eu aceitei, ele me explicou, ele me deu a solução de todos os problemas da minha vida. Ele não me deu a solução daquele problema, ele me deu a resposta para todas as perguntas que eu tenho da minha vida. Naquele dia, quando meus pais foram embora, eu me mudei para Goiânia sem nada, louvando dentro de um ônibus horroroso.
e tendo a certeza que eu era mais rica do que quando eu tinha uma boa casa. O meu coração estava cheio de júbilo. Né? Eu falei, eu encontrei um Deus que vai mudar toda a minha história, assim, aquela esperança. Aquela paixão, aquela coisa. Eu não imaginava que alguém pudesse me socorrer como Jesus. Eu falo que Jesus foi o maior amor da minha vida. Eu nunca amei tanto na minha vida uma pessoa como eu amo Jesus. Gente, a conversa com a Roberta tá maravilhosa. Vocês vão ver que ainda aconteceu muita coisa na vida dela depois disso. E eu quero que ela compartilhe isso com vocês, mas a gente volta no próximo bloco. Não saia daí.